Olá, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV. Estamos aqui em mais um episódio do Cafezinho Jurídico, aquele programa que vocês adoram para ficarem atualizados sobre os temas atuais, sobre os temas jurídicos também. E sempre com aquela pitadinha de humor e tudo mais, descontraído com a nossa intenção do bate-papo. Espero que vocês assistam até o final. Vou pedir para vocês comentarem, compartilharem com os amigos, ativem o sininho, se inscrevam no canal e mandem para os amigos, para sua mãe, para os seus pais. E para começar o nosso bate-papo hoje, estamos aqui com meu parceiro de bancada, Dr. Charles, fazer uma apresentação, você já conhece? Sim, prazer sempre estar aqui, né, compondo a mesa com a doutora Natália, minha irmã. E olá para o Grupo para os amigos da Ouro TV. É uma honra, um privilégio sempre estar aqui fazendo parte dessa bancada, como eu sempre digo. E hoje temos um convidado para lá de especial, muito, muito bom mesmo, aonde irá tirar dúvida de muitas e muitas pessoas, de muitos conflitos que existem, né, no cotidiano de muitas e muitas pessoas mesmo. E essa pessoa hoje vai nos abrilhantar com seu conhecimento aqui. Charles tá dando spoiler, entendeu? Ele já começa a falar de um spoiler. Fala pra vocês de um convidado muito especial mesmo. Já esteve aqui conosco na bancada, vocês vão reconhecê-lo. Estamos aqui com o Dr. Felipe Rodrigues, autor desse livro maravilhoso, que é o livro Decisões Judiciais em Condomínios, Guia Prático para Síndicos. E, gente, vou falar pra vocês, eu li o livro e não é só pra síndico não, tá? Pra todo mundo que queira saber um pouco mais sobre o direito condominial, para as pessoas que moram em condomínios, eu tenho algumas dúvidas, inclusive do público, que lá no finalzinho do podcast eu vou fazer essas perguntas para o Dr. Felipe, que é especialista no assunto, vai poder nos tirar essas dúvidas. Dr. Felipe, prazer recebê-lo aqui novamente. Olá, pessoal, uma boa tarde, tudo bem? Sempre um prazer e um privilégio estar aqui com vocês, essa bancada bacana, com os amigos doutora Natália, o doutor Charles, a quem eu tive o privilégio de conhecer no último podcast que a gente participou aqui com o deputado. E eu espero trazer informações úteis e que sejam agregando um valor aí a todos que assistam aí a gente. Agradecer e deixar um grande abraço aí para o Júnior Pra e para todo mundo do canal. Gente, vamos começar agora por aquela parte que vocês adoram, que é conhecendo o nosso convidado, como ele chegou a essa área do direito. Doutor Felipe, como que chegou nessa área? Resolver problema de condomínio. Como foi seu início na advocacia até chegar à área condominial? Bom, vamos lá. Eu era servidor público federal, eu era militar de carreira, e eu saí do serviço público, estava ingressando na faculdade de Direito e aí comecei a advogar como todo e qualquer estudante aí que vai ganhar mercado aí, né? E foi um pouco desafiador, né? Porque teve sempre aquelas questões, você sai do serviço público, que tem uma certa estabilidade, vai para a iniciativa privada, mas eu tinha a convicção de que eu poderia ter maiores louros, né, na advocacia, na iniciativa privada, do que eu tinha na minha perspectiva no serviço público naquele momento. Eu era muito novo, muito garoto, e gostava de estudar, gostava de querer crescer. E aí eu fui estudar, fui ganhar mercado. E numa dessas eu conheci um amigo que se tornou um grande amigo, se tornou até um cliente, que é o Carlos Rodrigues, né? Até mandar um abraço para ele vai assistir com certeza o programa, que ele trabalhava no mercado condominial, ele era um executivo, um alto executivo de uma das maiores administradoras de condomínio do Rio de Janeiro. E alguns casos que o escritório que trabalhava para essa administradora não pegava, não gostava de se inteirar, ele acabava passando para mim, né? E eu acabava ajudando a resolver lá e atender os clientes que procuravam ele, os síndicos, né, dos condomínios que não eram atendidos por esse escritório dessa administradora. E aí eu comecei a conhecer o mercado e a área dessa maneira. Foi ele que me apresentou a essa área. E acabei gostando, né? Acabei enveredando. Eu digo que advogar, muitos advogados falam isso, que vocês já devem ter ouvido, que advogar é igual cachaça, né? Você meio que vicia. E condomínio é mais ainda, porque você vai entrando nos temas, vai entrando nas discussões, e o que parece bobeira acaba sendo, na verdade, uma coisa assim, que você não vê
alguém abordando com a relevância que merece o caso, né? Afinal de contas, hoje no Brasil, quase todo mundo mora dentro de um condomínio, né? Seja por questões estruturais, seja por questões de violência. Hoje os condomínios ganham força no mercado, e todos nós ou vamos morar ou já moramos em algum condomínio. Então, vai fazer parte do dia a dia de cada um, de cada cidadão, e é interessantíssimo, é um mundo bem interessante. Houve um questionamento da família nessa troca de profissão? Aquela Sempre, resistência. né, Charles? Aquela resistência. Meu Aquela resistência. amigo, meu Assim, você vai trocar amigo, o certo pelo meu duvidoso. amigo, eu escutei muito, escutei muito. E assim, você tem que ter uma força muito grande, determinação mesmo do que você quer para você seguir em frente. Porque é aquela coisa, eu tinha dentro de mim o seguinte: olha, eu prefiro me arrepender por aquilo que eu fiz do que aquilo que eu deixei de fazer. Então, eu tinha essa convicção. E assim, foi uma coisa bem dolorida também, apesar dos pesares, porque eu queria entrar no serviço público, eu queria entrar nas Forças Armadas, foi um sonho também, eu fui muito privilegiado por Deus em ter obtido essa conquista. Foi uma conquista importante num momento muito decisivo na minha vida, eu precisava mesmo. E sou muito grato por ter passado pelas Forças Armadas, muito grato por ter aprendido e participado, as amizades que eu fiz e deixei lá. Até hoje eu tenho um grupo no WhatsApp de amigos, a gente faz guerra todo dia, né? A guerra é o modo como a gente fala, né, das brincadeiras e tudo mais. E é muito bacana isso, né? Você vê um legado que você deixou e que persiste até hoje. Mas é como eu falei no início, né? A sua pergunta foi excelente. Eu escutei bastante, eu tive que ter muita força de vontade para seguir nessa linha. É muito bacana, É, porque nesse momento aí a opinião da família parece que não, mas importa muito, né? E tem um Demais, impacto muito forte e nas nossas decisões. essa questão do certo pelo duvidoso é o pior de tudo, né? Que aí você fica naquilo, meu Deus, vou largar uma coisa que, quer ela não é um valor certo, a advocacia a gente sabe que não é valor mensal ali, né? Dependendo da área, não é um valor mensal, como é um salário de um funcionário público. E exatamente. então, realmente, nesse momento deve ter batido uma dúvida, né? Mas, pelo visto, está feliz com a sua decisão. Foi. Foi uma construção, né? Essa felicidade aqui fora na advocacia. Inicialmente, a minha pretensão não era advogar para sempre, né? Eu ia advogar e depois ia tentar outros cargos públicos, outra carreira. Mas eu acabei gostando mesmo da advocacia e fiz da advocacia a minha atividade principal, a minha morada mesmo, mas foi muito difícil, né? Teve momentos da advocacia que, principalmente no início, que a minha remuneração era inferior ao que eu ganhava dentro do serviço público. Fora outras questões como a previdência, a questão do plano de saúde e tudo mais, essas benesses, por dizer assim, que a gente tem quando está dentro do serviço público e que aqui fora você não tem. Você tem que estar por si só, entendeu? Até você construir uma possibilidade de ter o seu amparo, né? Poder pagar um plano de saúde, poder fazer um investimento numa previdência privada, esse tipo de coisa. Buscar por si só, né? Exatamente. Até chegar aí não é fácil, né? Não é fácil. São degraus. Exatamente. E aí, doutor Felipe, a gente vai chegar agora no nosso tema aqui, né? Como funciona a advocacia condominial na prática? Para as pessoas de casa entenderem, até mesmo os colegas da área de direito que não atuam, né, na área condominial, como que funciona na prática essa parte da advocacia? Bom, primeiro, doutora, os advogados eles têm um pouco de preconceito com a área condominial. Pelo menos eu observava isso. Porque acham que as questões condominiais são aquelas questões de briga de vizinhança, de não sei o que, aquela lavação de roupa suja. E não é só isso. É muito mais do que isso, é muito mais enriquecedor. Tem isso também. Tem isso também, mas é muito mais do que isso. A advocacia condominial, ela, na verdade, ela começou a ser uma ideia de especialização para mim pelo seguinte motivo. Poxa,
eu, como muitos advogados iniciantes que não tem família no direito, não tem pai, mãe advogado, com grande escritório, com sobrenome pomposo, né, para te ajudar, eu advogava no juizado, que eram as questões que normalmente chegam para o advogado iniciante. E aí eu comecei a pensar, poxa, a gente que advoga em juizado depende do êxito das causas, né? Normalmente as pessoas não têm condições de bancar os seus honorários para você ajuizar aquela ação, resolver aquele problema. E, infelizmente, confundem até o advogado como corretor de imóveis. E você acha que o advogado só ganha no final e se ganhar, né, a ação. E aí eu pensei, gente, eu não posso trabalhar com isso porque não tem como. Eu não posso depender do poder judiciário, depender do servidor público, dar sequência no meu processo, depender do juiz estar de bom humor para fazer uma boa sentença. Eu não posso. E aí eu comecei a ver que na área condominial, as questões que tinham, que envolviam problemas, eram questões que você conseguia através da divisão de valores cotizar entre os condôminos, você conseguia pedir um valor, né, de remuneração para aquele serviço, como você pediria a uma pessoa normal para pagar aquele serviço que você vai executar. Então ficaria mais fácil de você vender o seu serviço jurídico para um condomínio do que para uma pessoa física, entendeu? Então, vamos supor, para fazer uma ação onde você cobraria talvez uns R$ 5.000 para você fazer essa ação, para uma pessoa física ela não vai querer abaixar o valor, vai querer negociar, vai parcelar em 1 milhão de vezes, enquanto que se você faz essa proposta para um condomínio, eles se cotizam lá entre 10, 15, 20. É uma despesa compartilhada. É uma despesa compartilhada, entendeu? Então fica mais fácil. E aí eu comecei a ver esse horizonte, eu falei, bom, aqui eu acho que dá para a gente conseguir ter êxito e tudo mais, além das causas, né, dos assuntos serem interessantes. E aí eu comecei a olhar dessa maneira. A advocacia condominial, ela é interessante, até do ponto de vista financeiro, pelo seguinte, você não ganha só como uma fonte de renda em um serviço, você tem várias outras formas. Você pode fazer a assessoria condominial, a assessoria jurídica, que hoje lá no escritório é o nosso carro-chefe. A gente pega na mão do síndico e acompanha a gestão do síndico e do conselho, né, consultivo, fiscal, em todas as dúvidas, em tudo que é relacionado a eles, a gestão condominial. Você tem a cobrança de inadimplente, né, que é outro carro-chefe, que é interessante do ponto de vista financeiro. Você faz aquela cobrança judicial ou extrajudicial. E você tem também um outro serviço que são as ações avulsas que acabam pintando, como, por exemplo, até uma reclamação trabalhista de um ex-funcionário orgânico, ou muitas vezes acontece também de o condomínio ser envolvido como responsável subsidiário por um empregado de uma empresa terceirizada, que acaba colocando a empresa e coloca o condomínio também no polo passivo. O condomínio precisa de uma representação naquilo ali, precisa fazer a sua defesa. Então, são essas as 3 formas que você tem de início para você abordar aí no campo condominial. E dessa maneira vai funcionando a advocacia condominial, a parte de assessoria, das ações avulsas, das demandas pontuais que possam ter e também da cobrança da inadimplência. Entendi. E, inclusive, né, querendo ou não, são várias vertentes dentro da própria área condominial. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro, inclusive bom para os advogados iniciantes, né? É verdade. Querendo ou não, é uma área nova, vamos dizer. Na verdade, não é uma área nova, mas é uma área pouco explorada, seria essa palavra. Verdade. É uma área pouco explorada e que muitas vezes as pessoas não levam a sério, entendeu? Sim, exato. Até porque tem a figura do síndico. E então o advogado, não, já tem síndico lá e tudo mais. Já vai resolver tudo. Já vai resolver tudo, assim, não né? é bem assim. Até porque trata-se de muitas leis também que regem a questão dos condomínios. A hora que precisa de um advogado. Tanto o síndico quanto também as administradoras, né? Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento adequado e acham que a administradora está envolvida no pacote o advogado.
E muitas vezes você está colocando um problema, porque o advogado da administradora, na verdade, ele é um parceiro da administradora. Se o seu condomínio tiver um problema com aquela administradora, certamente aquele advogado da administradora não vai ajudar muito. Ele pode ter um viés parcial, né, daquela situação. Então, o interessante é que o condomínio tem o seu jurídico de maneira independente. Até essa é uma postura, uma posição da ANACOM, eu não sei se vocês conhecem, que é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, é uma associação nova, a qual eu faço parte como diretor regional aqui do Rio, adjunto, e é um dos motes da associação, que o jurídico ele tem que ser independente e exercido por advogados, não por administradoras ou empresas que prestam serviços para condomínio. Perfeito, até para ter imparcialidade, né? Perfeito. É um isso aí. serviço especializado, né? Especializado. Para Isso aí. demanda. Você não está contaminado ali pelos problemas cotidianos do condomínio. Exatamente, Natália. E essa questão também do ser advogado do condomínio é legal porque ali você tem potenciais clientes, né? Exatamente. Querendo ou não, você ali tem um Se grupo de procura, potenciais é verdade. clientes. Assim, poxa, é o advogado tal, É. aqui que é do Tem uma condomínio. cartela de clientes Poxa, assim. tô com sem fazer muito divórcio esforço. aqui para fazer, separei da minha mulher. tá Esse é ali. o quarto mote que eu diria de potencial cliente, é verdade, acontece muito. Muitos condôminos se sentem seguros, né, por estar ali vendo você atuando para o prol do condomínio, atuando nas assembleias, então eles acabam trazendo as questões deles, As né, demandas pessoais. as demandas pessoais para você advogar. Entendi. Felipe, agora a gente vai falar de um assunto até meio polêmico, né? Porque quando a gente fala de condomínio, o que mais se fala é o quê? Inadimplência. Quais são os motivos, né, mais comuns de inadimplência nos condomínios? Olha, doutora Natália, são variados. Tem desde a pessoa estar passando por um momento de dificuldade, o que é normal e natural, até aqueles que realmente acham que não tem que pagar a cota condominial e preferem trocar de carro do que pagar a cota condominial. E isso é um grande problema, porque a pessoa não sabe que ela está colocando em risco o próprio patrimônio, né? Sim. Então, assim, fazendo uma pesquisa rápida, tem diversos motivos. A gente não consegue elencar um. O que eu percebo é o seguinte: quando a pessoa quer resolver, ela consegue. Entendeu? Quando ela quer realmente resolver a questão da sua inadimplência, por mais que ela tenha passado. Eu já tive muito, como eu trabalho já há 15 anos com isso, eu já passei por diversas situações onde eu percebia isso. Por exemplo, na crise de 2016 do governo estadual aqui do Rio, muitos servidores estaduais ficaram com os seus salários atrasados ou recebiam parcial, né, dos seus salários. Governo Pezão, se eu não me engano. E eu tinha um condomínio que tinha muitos servidores do Estado. E muitos sentaram para negociar a dívida com a gente. A gente foi sensível, o síndico foi sensível a isso e conseguiu resolver. Então, recentemente com a pandemia também, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam a sua atividade. Quem chegou, conversou, sentou com o síndico, porque as pessoas são sensíveis a isso. Né? Sim. Então, Tem que ter um bom senso. tem que ter um bom senso, até porque o condomínio ele não é uma empresa, ele não faz, ele não gera lucro, ele faz uma arrecadação para o rateio de despesa. Então, não tem essa finalidade lucrativa. A finalidade mesmo é que todo mundo pague e esteja adimplente para a manutenção das despesas ordinárias daquele condomínio. Até porque todo mundo utiliza, né? Exatamente. Todo mundo vai utilizar a piscina, todo mundo utiliza o salão de festas. Então, assim, não é uma coisa para uma pessoa, né? Para o síndico, vou dar o dinheiro para o síndico. É realmente para manter ali o ambiente que você vive, né? Como se fosse uma pracinha, como se fosse um shopping, que todo mundo utiliza aquilo ali, não é só você. Todo mundo, todos os condôminos utilizam. Inclusive, uma pergunta também bem recorrente é sobre os espaços comuns, né? Piscina, salão de festas, a pessoa que ela não está adimplente com o condomínio, né? Um condomínio que ele não está pagando, ele pode utilizar esses espaços? Uma das perguntas polêmicas, né? Então, gente, tem posicionamento do STJ já sobre isso. Realmente as pessoas podem usar a área comum, mesmo que estejam numa situação de inadimplência. Em alguns casos onde a convenção
disponha de maneira que o salão de festas, por exemplo, que é uma área comum de uso eventual, ou seja, você vai reservar aquilo ali, não vai usar rotineiramente, algumas convenções estabelecem que você só poderia reservar esse espaço mediante você esteja quite com as cotas condominiais. Mas eu me filio mesmo à posição do STJ, que é clara e taxativa de que o inadimplente ele não pode ser privado do uso da área comum, dos acessórios da área comum, brinquedo, piscina, sauna, até porque a área comum ela faz parte da propriedade daquele condomínio, né? Tecnicamente, o condomínio ele é uma divisão de propriedade entre todos aqueles. Ele tem a fração ideal dele, que é o uso exclusivo, que é a unidade imobiliária, o apartamento, e tem a área comum, né? A área comum, que é o playground, a garagem, digamos assim, a meu Deus, o quintal o daquele extra. é o O extra, extra do imóvel o dele. quintal do imóvel dele. Então, você não poderia privá-lo do uso daquilo ali. Até porque quando ele compra o imóvel, né? Ele já compra com o preço daquilo já embutido, né? Exatamente, Então, perfeito. como que a gente vai, né? O Retirar, né? STJ, de certa forma, Você é paga muito pelo aquele metro assertivo. quadrado, né? O pessoal critica, porque, poxa, é um absurdo, a pessoa não pode desligar a água, não pode desligar o gás da pessoa, se é área como. Gente, não pode. Você tem um meio correto de fazer a cobrança disso daí, Sim. que é a execução, o protesto, a penhora, enfim. O que não pode é privá-lo de algo que é dele. A gente, inclusive, Porque vai que ele- falar sobre esse meio de cobrança, né? Sim, sim, Nós vamos sim. falar sobre esse meio de cobrança. Falando sobre a inadimplência, né? Quais são os problemas que essa inadimplência traz para o condomínio, que as pessoas às vezes não percebem, e como lidar com essa inadimplência de uma forma mais justa, mais eficiente, para inclusive não haver inadimplência? Então, é muito interessante essa sua pergunta, porque as pessoas não se dão conta de que a inadimplência, ela na verdade ajuda a depreciar o condomínio como um todo. É como eu falei, o condomínio ele faz uma arrecadação para o rateio de despesas, ele não faz lucro, ele não gera lucro. Então, quando você deixa de pagar a cota, certamente alguma despesa ordinária pode deixar de ser paga. E aquilo ali vai gerar juros, multa para o condomínio, que vai ter que pagar aquilo ali. Os meios mais eficientes hoje que eu vejo ainda são a propositura da ação executória ou ação de cobrança, que tem diferença, né? Sim. Mas a ação executória ela funciona muito bem. Eu sou um pouco contrário ao que alguns colegas usam hoje como mecanismo, que é o protesto. Por que eu sou contra? Recentemente não, já tem um tempinho, acho que desde 2006, se eu não me engano, 2007, o TJ aqui do Rio, ele editou uma norma em que nas ações de execução, em algumas varas, quando você distribuísse, automaticamente seria feito o protesto daquela dívida que está sendo cobrada ali pela via executória. E qual é o problema prático disso? Eu não pedi aquilo ali, mas quando você distribui a ação, aquilo foi feito. E aí o condômino, quando quita essa dívida, até fazer a comunicação, ele está com o nome protestado. E isso gera um problema para a gente, porque ele começa a achar que o protesto, você que tem que ir lá tirar, você que é responsável por aquilo, e ele acaba ajuizando a ação contra o condomínio pelo protesto de ter se mantido ali no tempo, mesmo ele já tendo quitado aquela dívida. Então, assim, eu entendia, o intuito foi bom, mas o resultado foi ruim. Sim. E isso, infelizmente, até hoje acontece, né? E eu evito pedir o protesto até por isso, para eu não ter essa responsabilidade. E eu acho que a ação ela é eficiente porque o cara vai ser citado ali, seja por carta ou seja por oficial de justiça, e ele já vai se intimidar com aquilo ali, e vai procurar fazer um acordo da melhor maneira possível. Os outros métodos que aparentemente possam ser mais rápidos, na verdade podem ser inócuos e mais ineficientes. Então eu acredito mesmo que, inicialmente, a cobrança extrajudicial, amigável,
e posteriormente, não tendo resultado, a via executória mesmo, entendeu? Entendi. Inclusive, você tem algum caso curioso sobre essa cobrança de cotas e o condomínio? Alguém que deixou de pagar cotas? Ah, é o que eu mais tenho, é o que eu mais tenho. A gente gosta disso, casos, a gente gosta disso. Eu tenho um caso de um condomínio que o rapaz morava, o senhor, né, morava na cobertura, né, de um condomínio, era um condomínio pequeno. Essa ação levou 6 anos, né, pela morosidade do próprio cartório, era um cartório lá de Niterói. E a síndica falava para mim, era uma síndica profissional, ela ficava revoltada. Poxa, Felipe, os moradores não aguentam mais, ele mora na cobertura, ele troca de carro de ano em ano. Mas eu tenho que aguardar, tenho que esperar. Até que chegou o dia que não tinha para onde escapar. O apartamento foi a leilão, foi ser penhorado, né? E aí os familiares dele, quando souberam, entraram no circuito para fazer o arremate do imóvel para ele não perder o imóvel. Porque ele mesmo, esse senhor mesmo, ele não comunicava a família, ele não falava nada. Para ele, aquilo não ia dar em nada, até que chegou um dia que deu. Um outro caso interessante que eu tenho foi... Esse é muito interessante. Tinha um senhor também, um condomínio, que eu digo que esse condomínio foi a minha universidade sobre condomínios, porque tudo que é assunto... Todos os problemas surgiram. Surgiram. Foi um senhor que ele era morador há muitos anos desse condomínio, ele morava também numa cobertura, e ele não queria pagar... Ele queria forçar o condomínio a fazer um acordo com ele onde seria reduzido aproximadamente 300 mil reais da dívida dele. Ele devia 800 mil reais de cota. Era um condomínio que tinha um valor de cota alto. Tá? Ainda mais por morar em cobertura. Ainda mais por morar em cobertura. E aí, a história que eu soube, né, até dos vizinhos, era a seguinte, falavam para ele, poxa, vende a sua cobertura e compra um outro apartamento, né? Tem outros imóveis no condomínio. E aí ele falava assim, não, eu não moro embaixo de ninguém. Daí respondia isso. E aí, pasmem vocês que ele conseguiu convocar uma assembleia, ele comoveu os outros condôminos, os vizinhos, conseguiu convocar uma assembleia para forçar, a pauta era a proposta de acordo dele de negociar 500 mil reais de dívida, e não 800, que era a dívida dele original. E ele conseguiu. E eu, como advogado do condomínio, fui o vilão, né? E alguns moradores apontando o dedo em riste para mim. Você quer botar um idoso para fora, que não sei o quê. Mas quando a pessoa compra alguma coisa em um condomínio, seja uma casa em condomínio, um apartamento em condomínio, ela tá ciente que ela tem que pagar o quê? O condomínio. Infelizmente. É um aluguel, vamos dizer assim, vitalício. É aluguel vitalício. Então, assim, você tem que estar ciente disso. Ah, não quero pagar. Então, você vai morar numa casa, né? Enfim. Fora de um condomínio. Mas exatamente. Não adianta, pessoal. Mexe com o emocional das pessoas. Quando você consegue isso, você consegue enviesar a massa para seguir aquilo que você quer que eles escolham, entendeu? E ele conseguiu. Ele usou do tom emocional, foi emotivo na Assembleia, foi uma Assembleia bem complicada. E por mais que eu fosse racional o máximo possível, não tinha jeito. Não teve para você. Foi todo mundo contra. Foi todo mundo contra. Aí agora deixa eu dar o resultado final. Esse senhor faleceu e a dívida continua. Ou seja, e aí? Acabou. E querendo ou não, quem perde é o condomínio, que provavelmente, né, tinha alguma coisa que não era feita por causa desse valor, não devia ser um valor baixo, que faz falta. A própria cota condominial é alta por causa da falta desse valor dentro do condomínio. Exatamente. Você tem que fazer as manutenções e o síndico precisa desse dinheiro para fazer. Sobrecarrega todos os outros. Todos os outros. O que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, nunca fica sem alguém para pagar. Se alguém não pagou, você está pagando por aquele alguém. Por alguém. Exatamente, ou seja, todo mundo tinha que se unir e ficar contra aquela pessoa, né? Deveriam ter... Essa deveria ser a regra do jogo, né? Exatamente. Deveria, mas é complicada, Junta a questão do emocional, a questão de persuasão. E ele era um senhor idoso, então as pessoas se comoveram, né? Mas...
volto a repetir, tinha essa questão que me contaram depois. Ele falava, eu não vou morar embaixo de ninguém. Então, Ou seja, ele tinha, né, uma perspicácia, sabia que ele ia conseguir comover o pessoal para manipular ali a votação naquilo que ele queria, né? e conseguiu. E conseguiu. E hoje ele faleceu, né? Infelizmente. Ele até vinha mantendo o acordo que ele firmou lá em dia, mas aí ele parou de pagar e ficou bem doente, acabou falecendo, e hoje a gente tem que direcionar a execução contra o espólio. Que aí é outra luta. Né? Outra luta. É isso aí. Verdade. Tudo contra o espólio é uma luta. É uma luta. E o imóvel que tem história, né? Porque foi recuperado pela família, leilão. É Pois incrível. Pois é. Doutor Felipe, eu queria saber também como que funciona a cobrança com base na fração ideal, que é chamada taxa da inveja, que é essa questão que a gente está até falando aqui sobre da cota e tudo mais. A questão de quem mora em cobertura, como que funciona isso? Então, a fração ideal, na verdade, o que acontece? O empreendimento, quando ele é lançado, a incorporadora, ela faz o cálculo daquele metro quadrado e, com base nas unidades que eles vão lançar, eles já estabelecem um cálculo, um cômputo de quanto vai ser cada unidade conforme a sua metragem, a metragem que eles vão vender. Eles têm que ter essa metragem de fração ideal para fazer a venda, porque eles não podem, senão eles estariam violando até o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, eles têm que apresentar aquela fração ideal. E até tem alguns problemas, porque o proprietário ele compra o imóvel e depois fica sabendo que não é aquela metragem que venderam para ele. Existe uma regra da ABNT para fazer esse cálculo. Não vou lembrar aqui de cabeça, eu posso até depois te passar, mas é feito com base no próprio Código Civil, artigo, acho que parágrafo 3º do 1331 do Código Civil, se eu não me engano, que fala a forma como vai ser calculada essa fração ideal. E aí é aquilo, né? Quanto mais área você tem daquele condomínio, maior será a sua fração ideal, maior será a sua cota condominial. É por isso que alguns chamam de taxa da inveja, né? Pelo espaço. Mas isso faz parte porque, como eu falei, você vai adquirir aquele imóvel já sabendo aquela área que você está adquirindo e vai bater com 1 metro quadrado que a construtora está levando a título de preço de mercado. Essa fração ideal ela é referendada, inclusive, na convenção, justamente na Assembleia Geral de Instalação, a AGI, quando você instala o condomínio. A convenção está ali, ela vem dizendo quanto de cada área corresponde àquele condomínio, os apartamentos. Do apartamento 101 ao 301 são unidades de 100 metros. Do apartamento 401 ao 601, apartamentos de 50 metros. E por ali vai. Então, a convenção, aquilo é referendado com a aprovação, né, na Assembleia Geral de Instituição do condomínio. É dessa maneira que você tem esse cômputo aí da cota condominial e da fração ideal. Perfeito. Uma outra coisa também é, ainda nessa questão da cota, né, da fração, o terraço de cobertura. Ele é considerado de alguma unidade daquele prédio, no caso do último andar, né, antes da cobertura, ou ele é considerado um espaço de uso comum? Então, eu tive um caso recente agora, foi até questionamento, dois condomínios recentes. Eles queriam colocar painel solar, que está muito na Muito em alta, voga, sim, muito em alta para redução da conta de luz. E alguns condomínios estabelecem que o uso do terraço, da laje, acima da cobertura, ela é de uso da fração daquela cobertura. Ela faz parte, aquela fração ideal faz parte da cobertura. Não são todos os condomínios. Quem aponta isso para a gente? A convenção. A gente tem que sempre, em direito condominial, saber que a convenção é normalmente a nossa Constituição. É o que vai dizer ali o panorama geral do que a gente tem que seguir no condomínio. A grande maioria que eu vejo é que é sim área comum. E aí você pode utilizar aquilo ali como um espaço comum para colocar os painéis solares
para uso e benefício de todos Igual as os redes que a condomínios. gente vê, as antenas, né? As antenas, As antenas, exatamente. que As normalmente o pessoal antenas, coloca tudo lá no terraço. até mesmo para locação para antena de telefonia, acontece muito. Às vezes aquele condomínio fica num ponto específico para uma empresa de telefonia que eles, De interesse, né? De interesse, eles pedem a cessão daquele espaço para locar, né? Uma espécie de locação, mas na verdade é uma cessão para botar a antena deles ali e eles pagam um aluguel para o condomínio. Ajuda até a turbinar as contas do condomínio, entendeu? Perfeito. Inclusive, essa questão da convenção do condomínio, né? Pode ser registrada no registro de imóvel. Pode não, ela deveria ser, né? E qual a importância dela ser registrada no registro de imóveis? Muito simples. A convenção ela faz regra entre todos os condôminos ali que estão morando naquele condomínio, né, que são proprietários ou que estejam morando ali. Observe que a figura do condômino, ela não necessariamente é a figura do proprietário. Condômino pode ser o inquilino, pode ser alguém que está usufruindo daquela unidade, né, alguém que deixou o outro morar, fez uma cessão de uso daquele espaço. Então, o que a convenção faz? Ela faz regra entre todos aqueles condôminos que ali estão. Quando você faz o registro do cartório, além, né, de você levar a formalizar, né, aquela convenção, você traz publicidade a terceiros. Então, todos aqueles terceiros que têm algum tipo de relação com o condomínio não vão poder dizer que não conhecem daquela regra, porque aquilo ali, de uma certa forma, a partir do registro, ela está oponível a terceiros. Então, a convenção registrada, ela cumpre esse requisito. Inclusive, Não, quer muito falar importante, pode alguma falar. coisa, doutor Charles, sobre esse assunto? Porque na verdade, é tanto Não. assunto sobre Estou condomínios. fazendo uma prova oral aqui. Mas olha só, é muito assunto, inclusive, que assim, a gente que tem muita gente, a gente não mora em condomínio, mas nós temos muitas pessoas que a gente conhece que moram em condomínio. Inclusive, quando nós falamos do podcast, já vieram várias perguntas. Por causa disso, inclusive, a próxima pergunta que a gente vai entrar agora, eu descobri no livro, eu não sabia, nunca tinha escutado falar. Quer falar alguma coisa antes? Não, eu tô lembrando ele falando aí, eu lembro do seguinte, já penso na questão das vagas, né? É isso que eu vou entrar agora. É isso que eu vou entrar. Eu já penso na Fala, questão das inclusive, vagas. sobre uso, venda e locação de vaga de garagem. Eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia que eu tinha como. Inclusive, uma das maiores perguntas: é possível eu alugar, no caso, um condomínio, né? Alugar a vaga dele de garagem para um terceiro que não seja morador do condomínio? Então, eu vou fazer uma pequena digressão histórica para explicar por que existe isso. No Rio de Janeiro, os condomínios da Zona Sul são condomínios pequenos, né? São condomínios que muitas vezes, e antigos, muitos desses condomínios, eles não tinham garagem. Então, os que tinham, era assim, um achado. E virava uma fonte de renda para os herdeiros daqueles apartamentos que tinham a sorte de ter garagem naquele condomínio, daquele apartamento que eles herdaram. Além disso, esses condomínios, para você ter a locação para terceiros ou até mesmo a venda apartado da unidade residencial, ela tem que vir prevista na convenção, entendeu? Então, antigamente existia essa possibilidade, hoje é muito difícil, hoje a maioria dos condomínios tem as vagas de garagem como parqueamento e elas fazem, quando você adquire, já vem na certidão de ônus reais, na matrícula do imóvel, a previsão da vaga de garagem que você tem direito. Ele só não estabelece qual vaga que é, como antigamente era feito, inclusive. Então você antigamente tinha essa identificação, essa divisão da vaga de garagem como se fosse um imóvel à parte e normalmente quando era dessa forma era previsto na convenção você locar para terceiro ou até mesmo a venda a terceiro. Isso ainda existe hoje na Zona Sul, em alguns prédios da Zona Sul do Rio, Copacabana, Leblon. Até porque tem muito prédio que tem, às vezes, 2 vagas de garagem para um apartamento. É. Enquanto a gente conhece alguns condomínios que, na verdade, são, sei lá, 200 moradores e 100 vagas de garagem. Então, aquela luta, né? Cada dia você tá num lugar, um dia o seu carro tá na rua. Como que funciona isso também? Esses condomínios que eles não têm uma vaga certa para cada pessoa.
Isso é uma briga grande, porque quem vai dispor dessa forma de organização vão ser os próprios moradores, através da convenção ou do próprio regulamento interno do condomínio. Há casos de vagas rotativas, ou seja, quem chega primeiro ou por semana é estabelecido uma certa quantidade de apartamentos que podem usufruir daquelas vagas. Isso vai estar disposto lá na convenção ou mediante aprovação em assembleia pelos próprios condôminos. E aí sempre tem problema, né? O caso é o seguinte, você comprou o imóvel sabendo que tinha essa situação, não vai ter vagas para todo mundo. Eu advogo muito lá em Niterói, tenho uma grande cliente que é a maior administradora de Niterói, e que a gente tem condomínios que tem essa situação. Ali na região de Caraí, onde os prédios não têm vagas para todas as unidades. E é sempre uma dor de cabeça isso daí, sempre dá algum tipo de problema. Mas as pessoas têm que saber, ter consciência. Quando adquiriu o imóvel já era assim, Já não era mudou assim, do nada, né? Mudou, exatamente. Inclusive, essa convenção, ela pode ser modificada com o passar dos anos? Como que funciona isso? Então, a convenção ela pode sim ser alterada, ela exige um quórum qualificado, um quórum de unanimidade, como prevê a própria legislação. E, assim, como eu falei para vocês há um tempo atrás, a convenção ela é a nossa Constituição. E vocês sabem, né, que a Constituição você não muda de uma hora para outra. Sim. A qualquer... É rígida, né? Tem que realmente ter uma votação muito ali acirrada. Exatamente. Você precisa de um quórum e de um procedimento criterioso para fazer essa aprovação. A mesma coisa é na convenção do condomínio. Você tem os quóruns qualificados, que são quóruns, às vezes, difíceis de serem alcançados, mas o intuito é exatamente esse, porque questões sensíveis não podem ser alteradas de uma hora para outra, porque você está lidando ali com a propriedade das pessoas, de uma certa forma. Então, você pode sim alterar a convenção do condomínio, mas você tem que saber que existe todo esse rito a ser percorrido, o próprio quórum a ser alcançado. Hoje, com as assembleias virtuais e com a possibilidade da assembleia permanente, você estabelece um prazo para atingir aquele quórum, fica um pouco mais fácil, é um caminho. Mas ainda assim você tem que cumprir aquele quórum qualificado estabelecido na lei ou na própria convenção. Depois implementa com o regimento interno, né? Dentro das assembleias, Você faz readaptando, exatamente. né? Você faz a alteração, coloca aquele dispositivo na convenção, leva a registro novamente, né? Para ficar tudo certinho, tudo bonito. Voltando agora um pouquinho à polêmica da garagem, né? Qual a importância da segurança quando se trata da garagem? Olha, a garagem, ela tem vários aspectos relacionados à segurança, tanto ao entrar e sair, né, do condomínio, né, as pessoas saem com seus carros, entram com seus carros, tem aquela fiscalização, digamos assim, por câmeras, por cancelas, como até mesmo nos condomínios clube, né, são a maior parte dos condomínios que eu trabalho, as vias internas desse condomínio que tem estabelecido a velocidade e o regramento de como deve se comportar o veículo nessas vias internas. De antemão, eu digo o seguinte, a vias internas do condomínio se aplica o Código de Trânsito Brasileiro. Muita gente não sabe, mas é dessa maneira. Inclusive, para aqueles carros que ficam abandonados nas vagas, o síndico fica desesperado, não sabe o que faz, existe como você tirar aquilo ali, inclusive fazer o transporte daquele veículo que está ali gerando problemas, gerando insetos e tudo mais, para você retirar aquilo do condomínio. Além disso, as vias internas elas não podem serem utilizadas por, como eu posso dizer, como se fossem ruas sem lei. É como eu falei, as vias internas têm o Código de Trânsito Brasileiro para ser respeitado e também os próprios condôminos também têm que saber policiar quem vai andar naquelas vias internas. Então, por exemplo, acontece muito nos condomínios que tem uma área de lazer pequena ou nem tem, as crianças ficam andando de bicicleta por essas ruas internas. Isso é um grande problema, porque
essas crianças podem abalroar o veículo, causar um acidente ou disputar com o carro aquela rua ali para a criança brincando com a bicicleta. Então, esses aspectos de segurança, que na verdade também são aspectos comportamentais dos condôminos, elas merecem o olhar apurado do síndico, da gestão, para não ter nenhum tipo de problema e nenhum tipo de acidente. Inclusive, como que funciona a questão da guarda do condomínio, né? A obrigação de guarda do condomínio. Como que funciona isso? Então, o TJ do Rio, ele já tem um posicionamento jurisprudencial, vamos dizer assim, que o condomínio, ele, quando não tem um aparato de segurança para fazer a guarda dos veículos, ele não é responsável por qualquer tipo de acidente dentro dessa garagem. Ah, Felipe, mas eu tive um caso que a moto do meu cliente foi furtada e o condomínio foi condenado. Acontece, entendeu? Eu sou um pouco crítico com as decisões do TJ aqui do Rio relacionadas a direito condominial, porque alguns magistrados e até mesmo desembargadores, isso é normal também. Eles entendem as questões condominiais com um viés como condômino. E isso prejudica um pouco o aspecto técnico, porque a gente sabe que existe uma doutrina, ou até mesmo um posicionamento jurisprudencial a respeito daquilo, mas acarreta numa decisão errática naquilo que a gente almeja ali, naquilo que a gente espera. Eu só fazendo um parênteses a respeito disso. Sim. Eu digo sempre para os colegas que são advogados, e eu vejo muito isso, os colegas que trabalham com condomínio, a gente sempre tem como norte, nas decisões mais técnicas, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Até porque não poderia ser outro, porque São Paulo tem zilhões de condomínios, Exatamente. entendeu? Mais do que aqui, né? Bem mais. Bem mais, bem mais. Eu soube até por um colega que existia até um estudo para ser criado uma Câmara Recursal especializada nas questões imobiliárias e que teria um eixo para condomínios, que seria maravilhoso. Seja demanda muito grande. Exatamente, exatamente, exatamente. Então seria maravilhoso, seria assim, o melhor dos mundos para a gente, porque as questões condominiais, elas são muito subjetivas, porque são relações ali muito interpessoais, né? Exatamente. Então, assim, é difícil você formar uma jurisprudência porque são casos. Inovação. Exatamente. Toda hora. São casos pontuais, entendeu? Então é complicado. A gente tenta pegar uma coisa ali e aqui, existe a construção doutrinária, mas ainda assim é difícil. E aí, desculpa, eu até esqueci qual era a Estávamos pergunta. falando sobre a questão da guarda do condomínio. A questão da guarda. Então a gente tem esse posicionamento que é o mais forte, que o condomínio, quando ele não tem esse aparato de vigilância, de fiscalização, ele não pode ser responsabilizado por qualquer dano ou furto que aconteça naquele veículo que esteja ali. Esse é o posicionamento principal que tem hoje. Esse aparato que você diz seria ali o Câmera de vigilância. várias seguranças ou não? Só tem uma portaria pra gente ficar mais claro, né? Excelente. Assim, no caso, portaria, onde tem um porteiro que vigia todo mundo que entra de carro, todas as pessoas visitantes, tem sistema de câmera e tal, mas seria esse tipo de sistema ou mais ainda? Uma empresa de segurança, por exemplo, contratada? Excelente pergunta, Dr. Charles. Seria muito mais. Seria exatamente isso que você falou, uma empresa de segurança específica para atuar ali. Porque o tribunal ele entende o seguinte, que você, através do momento que você contratou aquele sistema de segurança, você, de uma certa forma, está remunerando aquilo ali através da cota condominial. Então, o que se espera é que o serviço ali seja prestado no sentido de proteger o patrimônio que está ali sendo guardado. Ah, mas o meu condomínio tem câmeras e tem um porteiro. Ele tem câmeras e tem um porteiro, mas isso não necessariamente configura um serviço de segurança patrimonial daqueles veículos que estão ali guardados na garagem. Entendeu? Sim, o que a gente vários casos já aconteceu até em condomínio na Barra da Tijuca mesmo, onde um dos moradores atira contra um dos porteiros, né? Aconteceu também recente, também agora bem recente, né? Acho que foi semana passada agora,
onde um rapaz executa o outro dentro das dependências do condomínio. Foi. Aí você vê o porteiro vendo aquilo, aí muitas pessoas falam. Aí eu fui nos comentários para dar uma olhada, as pessoas falando: porteiro não fez nada. Gente, mas o que que o porteiro Mas, vai gente, fazer? o que que o porteiro pode fazer? Nem armado ele tá, ele é só o porteiro. Aí gente. veio correndo uma Deve. mulher, né? Aí veio correndo uma mulher, empurrou aquele homem armado, ele não sei se deixou a arma cair ou algo do tipo. Foi. Mas as pessoas, nossa, que mulher corajosa e tal. Eu falo assim, que mulher doida. É. Porque como que você vai pra cima de uma pessoa armada? Estando desarmada assim, você não tem competência pra parar aquele agressor. Exatamente, as pessoas confundem as coisas, né? O serviço de portaria não é um serviço de vigilância, De vigilância. é completamente diferente a natureza e assim, é também colocar aquele profissional em risco. Então, é como eu falei, a jurisprudência ela vem nesse sentido de que o serviço de guarda e vigilância ele é muito mais do que você colocar um porteiro e câmeras espalhadas na área comum. O que a câmera facilita isso? Porque as pessoas também podem pensar assim, então de que adianta botar câmera? Não adianta nada. Adianta. Quando acontece algum tipo de acidente, quem abarrou o veículo do outro, porque isso acontece, Sim. entendeu? Alguma criança brincando, danificou o carro, o veículo de alguém. Então, as câmeras funcionam nesse sentido. Inclusive, tem uma pergunta de um telespectador que eu vou até fazer agora porque entra nesse assunto, que é: o condomínio é responsável por dano ao veículo que está no estacionamento e foi arranhado? A administração do condomínio alega que a câmera estava desligada e não sabem quem foi responsável, ou seja, não tem o que fazer. Esse é um grande problema, porque pode correr o risco do condomínio ser condenado justamente pelo fato da câmera estar desligada. Apesar dele não ser responsável em fazer a guarda, a partir do momento que você tem um sistema ali de câmeras, Tem que funcionar. tem que funcionar minimamente, entendeu? A câmera sanaria esse problema. Sim. Entendeu? Seria para detectar o que aconteceu, O quem que fez. aconteceu, exatamente. Inclusive, quem é o responsável por essa vigia dessas garagens? Quem é o responsável pela essa questão de vai vender, vai alugar, o carro, por exemplo, o condomínio da minha irmã só pode deixar o carro fora do lugar, né? Porque acho que até 6 horas da manhã, não é isso? Até 6 horas da manhã. Porque tem as vagas. Só que como é muito, muito condômino para pouca vaga, às vezes eles deixam colocar em um lugarzinho que é passagem, Uhum. de manhã. Aí 5 horas da manhã tem que tirar os 6. Não sei, eu sei que tem que tirar 5 Tem ou 6 horário horas da manhã. certo específico pela manhã para retirar. Quem fica o responsável por organizar isso? Olha, depende da forma como a gestão condominial se organizou aquilo ali. Normalmente, esses condomínios clubes grandes, eles têm um funcionário chamado ronda. E é esse funcionário que faz essa fiscalização sobre as garagens, se o que está sendo respeitado, se os veículos que estão dentro daquela garagem são veículos cadastrados pela tag ou por algum tipo de adesivo. É o Honda que faz essa fiscalização, ou deveria. Se não for o Honda, pode ser algum outro funcionário que eles tenham estabelecido, mas o ideal é que a gestão faça sim essa fiscalização para não deixar virar bagunça. Entendi. Inclusive, a gente falou um pouquinho sobre assembleias, né? Quem tem o direito de votar nessas assembleias? Como funciona? Nós falamos sobre a questão do quórum de votação para mudar alguma coisa significativa, né? Mas como funciona, por exemplo, vamos colocar uma nova vaga aqui? Agora vamos colocar isso aqui para moto, porque agora tem muita moto, né? Antigamente era só carro. Agora a gente chega a alguns condomínios e já tem espaço pequenininho para as motos. Como que funciona essa votação? Quem pode votar? Então, as assembleias, elas estabelecem, a convenção normalmente estabelece que o direito de voto é daquele que detém a propriedade daquela unidade imobiliária. O que acontece muito é de um inquilino querer participar e as pessoas acabam até sendo um pouco preconceituosas, achando que ele não pode participar pelo fato dele ser inquilino. E não tem nada a ver. Até porque a própria legislação diz o seguinte, que se o proprietário, o locador, não está ali presente, ele pode se fazer valer na unidade residencial ali, exercendo o direito de voto. O que daria chancela a ele de representatividade seria o próprio contrato de locação. Há uma divergência nesse ponto, tá? Eu me filio à posição de que, ainda que ele tenha a anuência no contrato de locação, ele deve fazer representar a unidade através de uma procuração. O que o inquilino não vai poder votar? Nas despesas extraordinárias, entendeu? Em todas as outras despesas, pautas, né,
itens que estabeleçam essas despesas ordinárias, ele pode votar, ele pode participar. O inadimplente, né, que a gente falou no início da conversa, que ele também não vai poder ter direito de voto, ele pode participar, mas ele não pode votar. Algumas pessoas confundem isso, acham que ele não pode nem abrir a boca, mas eu acho que não é bem por aí. Ele tem o direito, sim, de participar, de ter voz, ele só não vai poder votar e ser votado, né, pela questão da inadimplência. E basicamente seriam essas os grandes temas polêmicos nas assembleias, no funcionamento dessas assembleias. É importante sempre dizer o seguinte, que quem vai elencar tudo isso, ou deveria estar estabelecido, é a convenção. A convenção do condomínio vai estabelecer essas questões. A constituição do condomínio. A constituição do condomínio. E realmente é muito importante. Hoje a gente está vendo aqui a importância de ter uma convenção, inclusive, organizada, bem feita. Exatamente. Desde a sua estruturação do condomínio. Natália, esse é um outro grande problema. Por quê? As convenções, elas ainda são feitas por construtoras, né? pelas construtoras e incorporadoras. E o que muitas costumam fazer? Elas usam modelos pré-prontos. Então, copia e cola de outro condomínio uma convenção que não tem nada a ver. Com as necessidades de um condomínio que não tem nada a ver com as necessidades do outro. Exatamente. Isso é muito ruim. Salvo me engano, recentemente estava com um projeto de lei ou já foi aprovado que as convenções necessitariam de serem assinadas por um advogado. Isso ajudaria, mas não resolveria. O que vale mesmo é o interesse da construtora em ter um documento que seja adequado àquele condomínio, àquele empreendimento que eles estão... As necessidades. As necessidades que eles estão fazendo ali. Doutor Felipe, agora vamos para as perguntas dos telespectadores, porque parece que não, mas o nosso assunto tá tão bom aqui de falar que já vai passando o tempo, já tá quase chegando no final. Sério? Já está quase chegando, já temos 50 minutos, né, Jonathan? Jonathan já me sinalizou ali. Foi rápido, hein? Foi rápido, ainda tem tanta coisa. Enfim, mas é bom que fica o gostinho de quero mais para uma próxima. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. Claro. A primeira pergunta aqui, que inclusive a gente estava até conversando com um amigo nosso sobre isso. Ele perguntou aqui: deve haver um critério para instalação sobre quebra-mola nos condomínios? Há algum órgão que rege as diretrizes para se instalar? Então, isso é um tema bem específico relacionado a quem faz a manutenção predial, manutenção de condomínio. Eu acredito que, como vejo em outros temas relacionados à manutenção, deve haver uma regra pela ABNR estabelecendo o modelo e o formato de quebra-mola que deve ser colocado nas áreas internas do condomínio. De antemão, a legislação de trânsito deve também trazer alguma solução para isso daí, mas tem sim algo específico relacionado a isso. E em cima dessa pergunta mesmo, que um amigo fez essa pergunta, inclusive, né, uma dúvida que ele tinha absurda sobre isso, falei, rapaz, nós não temos... Estaremos com um especialista. Estaremos com um especialista e vai poder solucionar isso aí para você. E ele fala o seguinte, que isso aí foi discutido 5 anos atrás em uma assembleia. Aí é uma outra questão que ele perguntou, será que ainda assim, ainda está válida ainda essa discussão que foi feita 5 anos atrás e foi feito só agora? Ou seja, 5 anos atrás eram outros moradores, vamos dizer, eram outras situações, aí depois de 5 anos consegue colocar esse projeto e executar. O ideal seria que fosse levado novamente para uma aprovação assemblear, né? Pelo tempo, pelo decurso e, como você mesmo falou, pela própria mudança dos condôminos. E foi um condomínio que teve um problema de água muito sério lá, né? Sim. De água e de enchente. Tiveram 2 problemas. Então, muitas pessoas venderam e agora elas estão novamente voltando, né? Ou elas estão voltando, deixaram o apartamento vazio. Na verdade, de casas, né? Um condomínio de casa, aquelas casas geminadas, né? Sim. Alguns moradores estão voltando e outros compraram agora que vão morar de fato. Então, assim, tem muita gente que não decidiu sobre isso. Exatamente. Então, deveria realmente ser feito mais uma assembleia, né? Bombas nesse condomínio, porque quando chovia, subia água do rio a e tomava ponto de não entrar, não conseguir entrar na casa. Então, quase 2 metros de água dentro do condomínio. Então, instalaram essas bombas e conseguiram solucionar essa questão. E muitas pessoas voltaram, algumas pessoas venderam seus imóveis. Ou seja, muita coisa aconteceu
para ainda permanecer ainda algo que foi decidido lá atrás, né? Exatamente. E uma outra questão que as pessoas levantam muito é a questão das taxas, né, que se paga, né? Por exemplo, dentro do condomínio tem estação de tratamento de esgoto. As ETS. Ali Isso. dentro tem a estação própria Uhum. deles. Sendo que também cobra a prefeitura também cobra essa taxa Do esgoto. do esgoto Na também, SEDAI, né? Na tratamento verdade, a própria SEDAI. Foz Águas, Rio Mais, eles cobram Mas também. eles cobram essa taxa também. É uma outra questão que muita gente se pergunta, poxa, então a gente paga duas taxas? A gente paga, porque tem aqui a nossa interna e tem a de fora, então a gente fica com dois valores a pagar. Ou Então, seja, vamos lá. Sobre a questão da discussão, novamente, sobre um tema que lá atrás foi feito. A gente deve observar sempre as questões condominiais e quando viram itens, né, de pauta de uma assembleia sobre o princípio da democracia, né, da decisão democrática. E o que rege esse princípio? Rege que você deve ter a maior amplitude possível para que os condôminos realmente decidam. Quanto mais gente decidir sobre aquilo, maior será a legitimidade daquele conteúdo aprovado ou reprovado. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre a questão das taxas da ETE, da taxa de esgoto. Isso é um assunto que a gente pode passar aqui a tarde toda, mas eu vou tentar ser breve para a gente não perder muito tempo. Normalmente, quando condomínios são condomínios clubes de uma quantidade elevada de unidades, pela legislação, eles acabam a construtora acaba tendo que colocar as suas ETEs, né, a estação de tratamento de esgoto, justamente para sanar um gargalo que o poder público tem de levar esgoto para todos e para todas as regiões. Então, foi estabelecido dessa maneira para que isso fosse resolvido. Não deveria ser assim nesse condomínio do seu primo, do seu tio, do seu amigo. Porque normalmente o síndico, quando ele tem a estação de tratamento, ele tem o abatimento disso daí junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Inclusive, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ela fiscaliza essas ETS para ver se está sendo de fato feito o tratamento de esgoto adequado. Tem empresas que prestam serviço fazendo a manutenção dessas ETS para que o sistema esteja operativo e funcionando adequadamente. O que é a taxa de esgoto? A SEDAI, antigamente, ela estabeleceu como um critério, e é até polêmico e tem discussão sobre isso, de que a taxa de esgoto seria o metro cúbico de água que entra para o condomínio. Então, se você consumiu 300 metros cúbicos de água, a sua taxa de esgoto seria de 300 metros cúbicos de água. A discussão que algumas pessoas fazem é a seguinte: pô, mas se você tem uma fábrica de gelo, você não necessariamente jogou fora aquela quantidade de água que você consumiu. Então, foi aproveitada. Foi aproveitada? Então, questionam esse método, esse cômputo. Eu não me aprofundo, né? Isso daí Sim. Nunca me aprofundei, mas é interessante. Questionam esse método de cálculo da taxa de esgoto, como ela é feita hoje. Hoje a gente tem o problema das concessionárias de água, né, e de esgoto, que foram leiloadas aí, recentemente aqui no Rio de Janeiro. A gente tinha a discussão da chamada cobrança pelo consumo real, né? E recentemente, salvo me engano, em setembro ou agosto do ano passado, o STJ botou um ponto final acolhendo o entendimento do consumo híbrido, que é você ter uma estimativa mínima de metragem cúbica de água multiplicada pela quantidade de apartamentos para você chegar ao valor da conta de água daquele condomínio. Era discutido isso. Dizem até que isso ajudou a quebrar as pernas da SEDAI, porque foram inúmeras ações que muitos condomínios e grandes consumidores de água entraram, ajuizaram, e isso causou hoje uma grande histeria, que até hoje está rolando aí no mercado, porque você tem condomínios que a conta de água pulou de 50 para 90 mil reais. Entendeu? E principalmente os condomínios onde a água não é individualizada, que é um grande problema também. Sim. Porque Uns consomem muito mais, outros quase nada. Exatamente. Então você paga por quem consome mais. Exatamente. Isso é muito complicado. A gente não fica nem um dia em casa, praticamente só vem para dormir.
Toma um banho de Exatamente. noite, às vezes. E te digo até mais, Charles, unidades, salas comerciais, como por exemplo eu no meu escritório, pago uma fábula também por não pelo um consumo de água que eu não fico, entendeu? Não tem Quase não consumo. uso, entendeu? Pela estimativa mínima e pela multiplicação, aquilo ali acaba acarretando um aumento na minha conta de água. Doutor Felipe, inclusive a gente tem agora uma questão que não é nem pergunta de telespectador, não. É uma coisa que aconteceu recentemente, acho que essa semana mesmo. Um caso no Recreio, né? Sim. Sobre. Aonde crianças brincando dentro de um condomínio, né? Ali Eu numa vi, esteira, né? eu A vi. gente conhece como rede, né? Alguns chamam de rede. Ali era uma esteira onde várias crianças brincando, né? Se balançando de uma forma, né? Vamos dizer brusca, né? Com peso ali, talvez que não seja suficiente, né? Que aquelas pilastras não foi projetada para isso, eu não sei, né? Isso aí somente um engenheiro, Uma uma perícia, né? perícia Para vai poder poder. dizer, né? A gente não tem capacidade para isso, mas entende-se que ocorreu aquele acidente ali e muitas pessoas mesmo, principalmente na grande mídia, procurando já um responsável, já querendo apontar um dedo para uma pessoa. Ah, quem é o culpado? Fulano de tal é o culpado, tem que ser responsabilizado, tem que ser preso. A gente já vê logo esse clamor já de querer Sensacionalismo, punir, né? aquele sensacionalismo já de querer punir alguém. Sendo que a coisa mais importante nesse momento é buscar o que aconteceu realmente e procurar verdadeiramente saber quem são os responsáveis, de forma Se tem como responsável. apontar um responsável para esse caso, né? Só de olhar ali aquela cena, É, como que funciona isso na questão de um condomínio? Pessoal, eu acompanhei esse caso, né? Estou acompanhando. Foi num condomínio ali na região do Recreio, né? Na Barra Bonita. É um complexo de condomínios. Tem uma associação, que é a Associação Barra Bonita, que tem todos esses condomínios que foram construídos ali. Me parece que até o síndico desse condomínio é um síndico profissional, ele tem uma empresa. E muito triste, né? Muito triste porque a gente que está no mercado observa que os nossos alertas de querer profissionalizar o mercado cada vez mais para que coisas desse tipo não aconteçam, ou quando acontecem, a gente já tem um panorama que isso é possível, entendeu? E tenta estabelecer medidas para que não aconteça. Eu não vou querer ser um leviano e apontar alguém, sim. muito embora a mídia já queira fazer isso, É, né, estabelecer o culpado, e é óbvio, o culpado inicial é o síndico, né, sim. segundo algumas pessoas estabelecem, mas a gente tem que observar a seguinte questão, além do aspecto técnico da pilastra, se era para balançar, se não era, menores em área comum desacompanhado. Isso é 10 entre 10 dos maiores problemas que eu tenho com os meus síndicos em grandes complexos condominiais. Crianças que ficam, principalmente no período de férias, largadas, entendeu? Porque os pais, é compreensível, mas os pais acreditam que dentro do condomínio aquelas crianças estão Seguro. seguras e que os funcionários do condomínio são Tem o dever de Tem guarda. dever de obrigação. guarda, exatamente, são babás daquelas crianças. Isso é muito complicado, porque gera assim problemas absurdos dentro de um condomínio, desde depredação de área comum ou até mesmo do patrimônio de outras pessoas, como carros, motos, até mesmo esse tipo de acidente. É claro, eu não vou aqui, você está falando isso, então o culpado são os pais. Não é isso. Mas é reforçar esse alerta para que as pessoas não deixem seus filhos soltos dentro do condomínio, até porque as crianças estão São ali, crianças, né? são crianças e estão no trânsito ali de outras pessoas, até mesmo entregadores, né? Pessoas que não têm, podem não ter uma boa índole e que, apesar de ser área comum do condomínio, elas não estão resguardadas ali sob a proteção e a ótica dos pais, entendeu? Até mesmo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a responsabilidade dos pais no dever Sim. de vigilância, de guarda desses menores. Não é fazer do condomínio um longa-manos da propriedade e dessas pessoas do condomínio como
a doutora Natália aqui colocou como agentes garantidores, né, de guarda dessas crianças. Não tem nada a ver. Agora, sobre o que foi falado ali nesse caso. Falaram que a obra foi feita sem aprovação assemblear. A gente tem que observar isso daí. Primeira coisa, aquilo ali foi uma obra útil, necessária ou voluptuária. Me parece que foi uma obra, a princípio, voluptuária. Foi um Mais para embelezamento. embelezamento. Então, deveria ser aprovado em assembleia. Mas também isso pode ter sido colocado por alguém da oposição, né? Não sei. Não sabemos, não sabemos. Não sabemos, né? Se a questão de se foi feito por uma empresa de engenharia, com crivo de um engenheiro. Olha, deveria ser, né? Normalmente, a gente volta a repetir, o profissionalismo do mercado, ele exige que você contrate empresas e profissionais qualificados. O mercado condominial, principalmente de sindicatura, infelizmente, por ser síndico profissional, que é o nome como popularmente as pessoas conhecem, mas o termo técnico seria síndico externo, ele ainda não é regulamentado. Então, isso cria alguns problemas, sim, de pessoas que acabam olhando, poxa, um síndico está ganhando aí 8, 10, 20 mil reais, não precisa nem de nível superior, é um trabalho que não é muito difícil, por que eu não posso ser? Vou lá, faço um cursinho na ABAD, que é a Associação das Administradoras, ou no Secov, ou em algum outro curso aí, que normalmente nem é regulamentado pelo MEC, e virou síndico profissional. Se apresenta como síndico profissional. Só que esse síndico profissional, ele vai lidar com o patrimônio seu, vai lidar com essas questões de obras, com o dinheiro dos condôminos, então com questões muito sensíveis. E você não sabe, não tem um background desse profissional. Mas aí, voltando à questão do caso, deveria ser feito por uma empresa especializada, uma empresa de manutenção predial, um engenheiro especializado, para que não houvesse esse problema. Eu tive 2 casos, em 2 condomínios que eu tenho como cliente. Um simplesmente foi semelhante ao que a coluna que caiu. Era toda de madeira, era tipo aquele... Um bangalô, um né? bangalô, com flores e tudo mais, e que não tinha sofrido manutenção. Foi desde a incorporação, desde a entrega do condomínio até o dia do acidente, com uma ventania e chuva, derrubou. A sorte que não tinha ninguém embaixo, senão teria morrido alguém. Poderia ter alguém. Tem Como foi toras. esse caso. E depois foi constatado que estava construído de maneira errada, porque não tinham sapatas para segurar aquilo ali, né? Sapatas seriam aquela coisa de cimento que seguraria as toras de madeira para que não caíssem, né? E um outro caso que eu tive num condomínio, que gerou até processo, o condômino, na verdade, é um clube que serve a um condomínio. Ele deitou na esteira, foi bem igual. A tora não aguentou, caiu. Ele era uma pessoa adulta, ele conseguiu se proteger, mas ele machucou a mão. Ele processou o clube, acabou fazendo um acordo, mas foi um vício construtivo que gerou esse acidente. Então, foi parecido com o caso que aconteceu. Disseram que quem fez foi um profissional do condomínio. Essa é a importância de contratar uma empresa, né? Exatamente. Até mesmo para tirar a responsabilidade sua Exatamente, de um eventual problema. Exatamente. É um barato que sai caro. Contratar realmente profissionais. Profissionais. Não a pessoa que faz aquilo lá, eu faço isso. Profissionais. Querer contratar, às vezes, um pedreiro para sair mais barato. Dar um tiro no escuro, podendo ter uma dor de cabeça bem severa. E outra, até mesmo uma indicação, por exemplo, poderia haver, né, uma indicação onde estava as pilastras, né, de sustentação dessa esteira, limite de peso, X, não balançar. Placas sinalizando isso daí. Isso já ajudaria a afastar a responsabilidade. Você tem Exatamente. 5 crianças, cada uma pesando 30 quilos ali, já sabe que aí automaticamente a responsabilidade iria já direto para os pais que deixaram aquele monte de criança brincando ali sozinho. Porque com as placas já está sinalizando. Porque as crianças, é o que eu falo, criança não tem responsabilidade, são crianças. E nem senso de perigo. E nem senso de perigo. Elas vão aprontar. Tudo é divertido até acontecer alguma coisa ruim. Uma criança sozinha já apronta. Com 2, as coisas... Com 5, com 6, meu Deus do céu. O negócio estava aumentando, né? A proporção.
fomos crianças, sabemos que É. um dia aprontamos bastante. Então, a gente entende que criança junto apronta, é normal. Não tem como responsabilizar. Infelizmente, eu vou continuar acompanhando, né? Nós Espero também. que a verdade apareça, Sim. mas o meu apelo aqui às pessoas, aos nossos telespectadores é esse: não deixem seus filhos soltos, sozinhos na área comum do condomínio. Isso vai evitar dor de cabeça para você, para o seu filho e para o próprio síndico. Às vezes o síndico pode ser chato, pode ser um pouco mais rigoroso, mas ele também está prevendo qualquer tipo de acidente relacionado a isso. Exatamente. Gente, tivemos aqui um especialista sobre o assunto, né? Vocês viram, as perguntas foram respondidas. Ficaram algumas ainda que nós faremos na próxima. Ficar com gostinho de quero mais. Vai ser um prazer voltar São aqui. muitas Será um perguntas. prazer para nós também. São muitas Doutor Felipe, muito obrigada por ter vindo aqui, cedido o seu tempo. Eu sei que o senhor tem um tempo escasso, tem um escritório e tudo mais, mas veio aqui conversar conosco, esclarecer algumas dúvidas. Muito obrigada. Obrigada também aos telespectadores que ficaram aqui até agora. Como eu disse anteriormente, curta o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos, coloque o sininho, né? Ativa o sininho, que você vai estar aqui embaixo, aqui, entendeu? Vai estar no vídeo em algum lugar. Jonathan é expert nisso. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. E o Dr. Charles aqui vai fazer as considerações finais e o Dr. Felipe também, posteriormente. Hoje foi um dia, assim, ímpar, né? Maravilhoso, aprendendo aqui sempre. A gente só aprende, né? A gente senta aqui só pra aprender, né? Por isso que a gente gosta. É muito bom estar aqui porque a gente aprende muito, principalmente o Dr. Felipe, que é expert no assunto, sabe muito, muito, muito sobre direito condominial. É assim, tem um livro maravilhoso, o qual nós lemos e podem comprar, maravilhoso, é muito, muito bom mesmo. Assim, foi sensacional hoje. E é aquilo, ficou com aquele gostinho de quero mais, né? A gente continua, com certeza tem muita dúvida para tirar ainda. Ficaram várias perguntas, mas o tempo é escasso. Já coloquem nos comentários, inclusive, as dúvidas de vocês. A gente vai Exatamente, pra tentar uma pedir ao Dr. Felipe para próxima. ceder um tempinho. Exatamente, já deixa nos comentários lá, fala assim, poxa, eu queria saber sobre isso, e aí, quem sabe na próxima agora a gente consiga sanar a sua dúvida. Exatamente, Dr. Felipe. Gente, obrigado pelo privilégio, pelo prazer aqui de estar aqui debatendo e conversando, contando um pouquinho também sobre a minha vida, sobre a minha trajetória e falando sobre o que eu gosto, que é direito condominial. Eu também aprendo bastante com as dúvidas dos outros e é sempre um prazer e um privilégio poder levar um pouquinho de conhecimento que a gente tenha, né, para todas as pessoas. Eu posso deixar Com o certeza. meu arroba aqui. Pessoal, quem quiser acompanhar lá, eu coloco alguns artigos. Está um pouco parado devagar, mas eu juro que eu tento fazer, movimentar a minha conta lá no Instagram, é @condomínio na prática. Lá tem alguns assuntos sobre direito condominial, eu levo algumas considerações e levo também algumas participações em assembleias, para quem quer ver como acontece uma assembleia. Para quem gosta de tribunal do júri, é bem parecido, só que não, né? Tem mais emoção às vezes. E é um prazer e um privilégio. Quem tiver dúvida também pode mandar perguntas, pode procurar a gente lá que a gente responde. E fico aqui aberto a solicitações, caso queiram que a gente participe aqui novamente de outros programas. Com certeza, iremos solicitar sua presença novamente. Okay. Pessoal, novamente agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao Ouro TV, ao Grupo Prá, ao Ginuprá, agradecer a todo mundo que faz esse programa acontecer e os outros programas. A programação da Ouro TV é maravilhosa. Eu convido vocês a conhecerem. O nosso Cafezinho Jurídico vai ao ar todo sábado às 19 horas. Então, assim, aguardem já o próximo. Tenho certeza que também vai ser maravilhoso. E é isso, gente. Até o próximo sábado.